Vamos lá. Já estão vendo a minha tela? Já sim. Então, vamos lá. Esse aqui foi... Ih, eu esqueci de fazer essa transparência na próxima aula. Essa aqui foi a aula que a gente viu na última semana, né, falando sobre solubilidade, e a gente trabalhou com diagramas isomórficos, né? O que eram diagramas isomórficos? Aqueles diagramas onde um elemento químico é completamente solúvel no outro. Eu consigo, supostamente, tirando, no caso aqui, uma liga cobre-níquel, eu consigo partir do cobre puro, 100% de cobre, então nesse ponto aqui, e tirando átomos de cobre, colocando átomos de níquel no lugar, completamente, até que eu consigo substituir completamente cobre com níquel. Tá? Em qualquer fração da mistura cobre-níquel, um vai estar sempre solúvel no outro. Eles são completamente solúveis. Isso é uma característica dos diagramas isomórficos. E aí a gente viu lá aquela regra da alavanca, né? Chega num certo ponto aqui no meio, onde a gente tem uma mistura de duas fases distintas, líquido e sólido. E aqui o resfriamento, qual que é mais legal aqui, ó. Essa figura mostra, né, o que acontece quando a gente, pega assim, o que acontece quando a gente tem um líquido e vai resfriando. Quando ele está aqui no campo superior, no campo do líquido, o material está todo líquido. Quando cruza essa linha aqui, que é a linha líquidos, começa a precipitar cristais de sólido. E à medida que vai baixando a temperatura, esses cristais sólidos vão crescendo, a gente vai baixando a temperatura e vai crescendo cada vez mais, até que chega um ponto, quando a gente já ultrapassa essa linha de baixo, que é a linha sólidos, o material está completamente sólido. E formando uma fase única, né? No caso é chamado fase alfa, onde os átomos de cobre e níquel estão completamente misturados. Alguma dúvida aqui, gente? Acredito que não, professor. Vamos complicar um pouquinho. Na aula da Érica, vocês já começaram a ver diagramas diferentes desses aqui, né? Diagramas que não tem aqui embaixo um campo único. Esse diagrama aqui, a gente tem só, na verdade, 3 campos. Daqui, a gente tem sempre, nesses diagramas, 3 campos distintos. O campo sólido, opa, já falei, né, que é difícil escrever aqui com o mouse em pé. Tem o campo sólido, que é o campo alfa, você tem o campo líquido, e você tem um campo no meio que é a mistura de líquido com sólido. E a grande característica desse diagrama é isso aqui, ó. Sólido forma uma fase única. Várias duplas de materiais formam esse tipo de diagrama, que nem aqui molibdênio e nióbio, a gente viu aqui bismuto antimônio, cobre níquel, assim por diante. Só que nem sempre as coisas são bonitinhas assim. Quando a gente separava, ou quando a gente misturava cobre com níquel, um era completamente solúvel no outro. Só que, por exemplo, quando eu misturo cobre com prata, já não acontece, não tem a mesma característica. A gente não consegue ficar misturando prata no cobre à vontade, vai ter um limite. Vai ter uma certa quantidade de prata que eu consigo colocar no cobre, acima disso não dá para dissolver mais.
Então, a prata forma uma fase distinta. Essa linha aqui, até alguém semana passada, durante a aula, na semana passada era o horário da prova, né? Mas eu falei para vocês que eu estava aqui na sala para tirar dúvida. Então, duas pessoas perguntaram sobre a solubilidade no diagrama. Essa linha aqui, chamada linha solvus, o que ela indica? Primeiro, vamos lembrar, ou vamos ver, né? Que eu não falei isso, ó, vocês viram com a Érica, quais são os campos desse diagrama. A gente tem aqui, ó, um sólido alfa. O que é esse sólido alfa? É uma fase única, onde os átomos estão misturados, átomos de cobre e prata, formando uma fase única. Essa fase alfa está aqui, ó, próxima ao lado do cobre do diagrama. Então, fase alfa é uma fase rica em cobre. Ela tem quase tudo de cobre e um pouquinho de prata. Do lado de cá, a gente tem também uma outra fase sólida, que é a fase beta. O que é a fase beta? É uma fase sólida, onde os átomos estão misturados, estão solúveis, a gente chama de solução sólida. Os átomos de cobre e prata estão solúveis, mas essa fase beta está do lado da prata do diagrama. Então, a fase beta é uma fase rica em prata. Só que a gente vai olhar aqui, vamos ver a linha de solubilidade, da prata no cobre, né? Essa linha aqui, a linha de cobre puro, vamos ver em 600 graus? Se a gente colocar, ó, aqui é 10%, aqui é 10%, então aqui é 5%. Vamos lá. Estou no cobre puro. Cobre puro, fase alfa. Se eu colocar 1% de prata no cobre, o que vai acontecer? Esse 1% em peso, né? Lembrando, aqui a gente está falando em porcentagem atômica não, porcentagem em peso. Colocar 1% de prata no cobre é a gente ter uma liga com 990 gramas de cobre e 10 gramas de prata. 1% é prata. Se a gente coloca 1% de prata, essa prata se dissolve no cobre e vai formar uma fase única, a fase alfa. Se eu coloco 2%, tá de boa. Se eu coloco 3%, mais ou menos aí 3%, a gente chega no limite de solubilidade. É o máximo a 600 graus que a gente consegue colocar de prata no cobre. E se eu quiser colocar 5%? Ó, 5%, esse tracinho que eu fiz aqui. 5%, na hora que a gente olha o diagrama, não está mais no campo alfa. Está nesse campo aqui, que é alfa mais beta. Letra grega é o nome que a gente dá para as fases sólidas. O que quer dizer isso? Se eu coloco 5% de prata numa liga de cobre a 600 graus, ela não dissolve. A prata não vai conseguir dissolver e vai formar uma fase chamada beta, onde grande parte da prata vai ficar concentrada. Então, se a gente olhar a estrutura do material, o que acontece? A estrutura do material vai ter fases diferentes. Uma fase alfa rica em cobre, uma fase beta rica em prata. A mesma coisa acontece do lado de cá. Ó. Se eu tivesse uma liga de prata, 600 graus está aqui. Ó. Se eu tivesse uma liga de prata, prata pura, a 600 graus. Se eu colocar 1% de cobre, tudo bem. Se eu colocar 2%, tudo bem. Se eu colocar 3%, mais ou menos, chega no limite de solubilidade do cobre na prata.
Se eu colocar 5% de cobre, a gente vem para cá, ó. Opa, entrei no campo alfa mais beta. Então, o cobre vai se separar da prata, vai formar uma fase diferente, uma fase chamada alfa. Tá claro isso, gente? Ah, mas então se eu tiver uma liga aqui, ó, nesse ponto aqui, é uma liga que tem uma liga de cobre, maioria do material é cobre, com 5% de prata. A gente normalmente simboliza assim. O elemento que tem mais, você não precisa colocar porcentagem, você põe a porcentagem do outro. Tracinho, a porcentagem do outro. Então, aqui eu tenho uma liga cobre, 5% de prata. Entro aqui no diagrama, ó, aqui a porcentagem de prata está no 5%. Do lado de cá, eu tenho uma liga que tem, olha aqui, 95% de prata. Então, o lado de cá é 95% de prata com 5% de cobre. São ligas bem diferentes, né? Do lado da esquerda, a gente tem cobre com um pouquinho de prata. Do lado da direita, a gente tem prata com um pouquinho de cobre. Essas duas ligas estão no mesmo campo, que é o campo alfa mais beta. Isso quer dizer que as duas ligas têm a mesma estrutura? Se eu for olhar lá os átomos, tem a mesma estrutura, as duas ligas são iguais? Porque as duas são alfa e beta? Elas têm quantidades de alfa e beta diferentes, né? Perfeito. Então, não. Como o alfa é a fase rica em cobre, aqui é rico em cobre. O beta é rico em prata. O que vai mudar entre as duas ligas? As duas ligas vão ter alfa e beta. Só que aquela que tem 95% de cobre vai ter um monte de alfa. Aquela que tem 95% de prata vai ter um monte de beta. Então, o que muda é a quantidade de alfa e a quantidade de beta. Que a gente pode até saber fazendo aquela regra da alavanca. Se eu fazer aquele traço aqui, calcular a regra da alavanca, a gente vai ver. Essa liga cobre 5% de prata tem mais de 90% de fase alfa. A outra tem mais de 90% de fase beta. É só a gente calcular pela regra da alavanca. Mas o que muda uma da outra é exatamente a quantidade da fase alfa e a quantidade da fase beta. Gente, estou só repetindo muito que vocês já viram? Ou está valendo? Tá valendo, professor? Tá valendo. Eu sempre ficava, professor, até tinha uma dúvida, né? Por que quando a gente estava no alfa mais o beta, sempre a solubilidade era a mesma, né? Aí agora eu entendi, né? Aquela linha, a solubilidade máxima que tem de um para o outro, aí sempre vai manter. E aqui nesse exemplo, ficou igual, mas pode ter exemplo, não sei se eu tenho algum aqui, que são diferentes, tá? Deixa eu ver se tem alguma, a gente vai ver isso aqui depois. Aqui, ó, por exemplo, ó. Isso aqui é um diagrama chumbo estanho. Vamos pegar aqui. Caiu na prova isso aqui? Ah, da prova. Não lembro. Vamos pegar. Desculpa aí. Vamos pegar aqui, ó. A 150 graus Celsius, né? Aqui é 100, aqui é 150. A 150 graus Celsius, né? Aqui é prata, a alfa é prata, é rica em prata. Quanto que eu consigo colocar de estanho na prata? Vem. 10%, a gente consegue colocar 10% de estanho na prata e eu consigo dissolver 10% de estanho na prata. Mas se eu Não é pegar chumbo, essa... professor, isso aí? Oi? PB não é chumbo, não?
Estou falando chumbo? Desculpa, hein, gente. Estou falando prata? É chumbo. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Onde eu falei prata, além é um chumbo. Fala. Beleza, você consegue dissolver 10% ali em 150 graus Celsius. Mas para você fazer a liga metálica, e depois que o senhor fizer, você vai colocar ela em temperatura ambiente. Quando você colocar, então não vai mais dissolver, essa liga vai ser composta, então vai ter duas Ah, tá. fases. Quando você, isso eu ia falar depois. Quando você resfria, separa. Não cabe mais. Lembra a Eu água com sempre achei que açúcar? fosse. Eu Lembra a sempre água com achei que fosse açúcar? bem certinho. Lá no próximo ao limite de solubilidade, se a gente aquecesse a água, a gente conseguia dissolver mais açúcar. Se a gente resfriar e ultrapassar a linha, vai precipitar. Aqui também. Se eu tiver aqui, nesse ponto aqui, o estanho está dissolvido no chumbo, mas aqui está 160 graus. Se resfriar e chegar na temperatura ambiente, ele vai se separar. Parte do estanho vai se separar do chumbo. Perfeito. Mas também depende do tipo de Ou não resfriamento, deixa né, de ser professor? uma liga, não deixa de ser funcional também, dependendo da É tudo liga, é ocasião. tudo funcional. Grande parte das ligas tem mais de uma fase mesmo. A gente quer ter mais de uma fase. Você pensar nos aços, né? Praticamente todos os aços, praticamente a grande maioria dos aços tem mais de uma fase, tem no mínimo duas fases no material. E a gente quer que tenha duas fases, não defeito ter duas fases, né? A gente quer isso. Entendi. Beleza, professor. Só completar aqui que eu ia falar, depois alguém estava perguntando. Eu estava mostrando aqui para falar que a solubilidade nem sempre é igual. Naquele exemplo lá de cima, que era cobre e prata, era mais ou menos iguais. Nesse exemplo aqui, ó, a gente consegue dissolver 10% de estanho no chumbo, mas quando a gente vem aqui, ó, no estanho e vai adicionar chumbo, dá uns 2% no máximo. Você vê, é diferente, é bem diferente nesse caso. A solubilidade do estanho no chumbo, lado da esquerda, é maior do que a solubilidade do chumbo no estanho, lado da direita. Gente, deixa eu só dar um aviso aqui, um minutinho só. Filho, interfone. Desculpa, gente, avisar meu filho, tá tocando o telefone aqui, ele tá jogando o negócio no vídeo e não escuta nada. Ok aqui? Alguém ia fazer mais uma pergunta? Professor, não, eu estava falando, só comentando, né? Nesse negócio da solubilidade, quando você diminui a temperatura, você perder essa solubilidade, também depende do tipo de resfriamento que você faz, não é? Então, ele tem o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, se eu tiver aqui nessa temperatura, vamos ter outro exemplo lá que é mais legal. Esse aqui, as temperaturas são baixas. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó, da prata. Cobre e prata. Ó, eu estava aqui, ó, vai constar 800 graus Celsius. Você colocou 6%, 10, 7%, não é? 6%, a gente colocou 6% de prata no cobre. Olha aqui embaixo, 6%. Beleza, está dissolvido. Na medida que a gente abaixa a temperatura, continua dissolvido. Quando ultrapassa essa linha, se eu chegar em 600 graus, a tendência é o quê? A prata se separar. E ela vai se separar. Como que ela se separa? Os átomos começam a ficar incomodados de estar naquela situação e começam a se juntar aos átomos de prata. Eles começam a se juntar e vão precipitar a fase beta. Não é que os átomos têm vontade, não, agora eu vou me juntar com os átomos de prata, resolve se juntar com os átomos de prata. É que a alta temperatura, os átomos estão se movimentando, os átomos têm alta energia na estrutura metálica. E eles conseguem se movimentar, porque eles têm tanta energia que eles conseguem quebrar as ligações e mudarem de posição. Se por acaso, que é uma coisa estatística, começa a juntar um grupo de átomos de prata,
por acaso eles se juntaram, o que acontece? E formam uma fase beta, essa fase é mais estável, porque nessa temperatura, é mais estável ter a prata estar na fase beta. Então, daí forma uma fazinha um cristalzinho lá de beta e fica estável, e a energia do sistema cai. Então, ela fica permanente. Outros átomos de prata começam a se juntar naquela fase, porque elas vão diminuindo a energia. Não é que elas querem se juntar e que quando ela chega lá, é mais difícil sair, porque para sair ela tem que aumentar a energia do sistema. Então, vai precipitar. Agora você falou. Fala, Mayara. Professor, eu não entendi. Você falou que a fase beta é mais estável nesse ponto? Aqui, ó, eu estava saindo daqui, desse ponto aqui, onde eu tinha os átomos de prata, dissolvidos nos átomos de cobre. Quando a gente baixa a temperatura e chega a 600 graus, é mais estável, em vez da prata ficar toda dissolvida no alfa, é mais estável formar uma outra fase. Formar a fase alfa e a fase beta. Então, nesse campo aqui, que eu estou no campo alfa mais beta, termodinamicamente é mais estável ter a fase beta. Então, se a prata que estava dissolvida no cobre consegue juntar um grupinho lá e formar uma fase beta, essa formação da fase beta reduz a energia do sistema, porque eu estou agora no campo alfa e beta, eu tenho que ter a fase beta. Eu não estou comparando a fase alfa e a fase beta, qual que é mais estável das duas. Estou falando o seguinte, a prata formando a fase beta é mais estável do que a prata ficar dissolvida na fase alfa. Então por que eu tenho maior quantidade da fase alfa? Porque você tem mais cobre. Eu estou falando, Tá. repara, é mais estável ter átomos de prata formando fase beta do que eles estarem todos eles dentro da fase alfa. Não é mais solúvel, então ele vai precipitar um pouco, mas vai precipitar pouco, porque eu tenho pouca prata. Mas é mais estável ter um pouco de fase beta do que não ter nenhuma fase beta. Beleza, entendi. A comparação não é alfa com beta, a comparação é ter só alfa ou ter alfa e beta. Passa a ser mais estável ter alfa e beta porque eu passei do campo alfa e beta. Beleza? Beleza. Agora, estava em 800 graus, fui resfriando devagarzinho, cheguei em 700, cheguei em 600, os átomos vão se separando. Tá? Vou baixando mais, vou baixando. 400 graus, praticamente já não cabe, praticamente não cabe mais nada de prata no cobre. Se eu colocar aqui a 300 graus, acabou. Não teria mais nada de cobre, de prata no cobre. Eu teria completamente distintos, separados, fase alfa, que é cobre puro, e fase beta, que aqui seria beta pura, prata pura. Os átomos se separariam completamente. Isso vai acontecer, como o João estava falando, se eu resfriar devagarzinho, porque o material vai ficar a alta temperatura há muito tempo. Eu vou dar energia e tempo para os átomos mudarem de posição. Agora, se eu pego esse material aqui a 800 graus e jogo na água, aqui é 200, eu vou para 20 graus. Joguei na água. O que aconteceu? Eu estava a 800 graus no campo alfa. Vim para a temperatura ambiente no campo alfa mais beta. Então, termodinamicamente, é vantajoso eu formar a fase beta. Mas aí, vamos embora, pessoal da prata, vamos formar a fase beta? Eles estão sem energia. Eles não estão se movimentando mais. Então, passa a ser muito mais difícil a precipitação da fase beta. Porque como eu joguei os átomos de repente para a temperatura ambiente, joguei na água esse material, os átomos ficaram sem energia. E sem energia é mais difícil eles se movimentarem. Né?
É que nem você, sem energia. A cinética fica muito lenta, né? Os átomos não têm energia para se movimentar. Então, vai formar beta? Vai. De repente, daqui a um mês, né? Tem material que demora um tempão. Esse processo de precipitando chama envelhecimento, até porque demora muito tempo. Quando você compra alguns materiais, comprei um aço lá especial, não sei o que, para fazer estampagem. Na norma do aço fala, olha, a garantia de propriedade mecânica desse material é de 3 meses. Bom, mas por que a garantia de 3 meses? O aço tem garantia? Vai ficar ruim que nem comida? Não. É porque se é um aço para estampagem, a estrutura dele garante uma característica que ele vai ser estampado. Só que com o tempo, depois de 3 meses, quem forneceu não garante mais, porque a estrutura vai mudar com o tempo. Vai mudar o quê? Vai começar a precipitar alguma coisa lá dentro. Então, passa a ser tempos muito longos para acontecer isso. Na prática, às vezes, meses ou mais. Tá? Então, a tendência é formar, mas às vezes fica muito lento esse processo. Pode falar. Essa garantia que você fala é por conta dessa precipitação que você está falando? Exatamente. Por conta da Você vai precipitação. criando uma outra fase e aí ele vai perdendo a propriedade dele, é isso? Vai criando uma outra fase, Mayara, que vai atrapalhar a movimentação de discordância. Se é um aço, lembra que eu falei de movimentação de discordância? Se é um aço que é feito para deformar plasticamente, é um aço que eu quero que as discordâncias se movimentem bastante. Agora, se for precipitando nesse caso, vai precipitar alguma coisa no material que vai ficar no caminho da discordância, vai atrapalhar a discordância se movimentar. Então, o material perde a característica, a propriedade de deformar plasticamente tanto. Ele passa a deformar menos porque passa a ter alguma coisa atrapalhando a discordância se movimentar. Esse é o processo chamado envelhecimento. É que tem o caso do material que você está solubilizando, ele vai entrando nas discordâncias, né? Então ele diminui a quantidade de discordância, então ele fica mais resistente, é isso? Ou não? Também. É isso, mas o envelhecimento é um precipitado que forma, que vai uma fase nova que vai formando no material, que vai atrapalhando a discordância andar. E também o carbono, por exemplo, vai se movimentando e indo para as discordâncias. Ele consegue se movimentar e ir para a discordância. E tem algumas precipitações na história também. Tudo isso atrapalha a discordância andar. Obrigada. João, você tinha levantado a mão. Eu até ia te perguntar, esse cálculo de envelhecimento é alguma coisa muito difícil de fazer? É complexo ou é mais básico? Porque até tem uma coisa no nosso trabalho que envolve o envelhecimento do nosso material. Aí eu achava interessante saber um pouquinho mais disso aí. Dá para calcular, assim, se você tiver todos os dados, você tem a gente fala em difusão, o processo é chamado difusão. Então dá para ter algum cálculo, mas às vezes é tão lento, né, que vai demorar meses, assim, normalmente. Então, né, também o cálculo não é uma coisa que vai se preocupar muito, assim, é uma coisa que você sabe que se eu for usar o material daqui a 6 meses vai ser diferente. Basicamente isso, mas dá para calcular. Em ligas não metálicas, em alumínio, por exemplo, é comum a gente fazer um tratamento térmico que você aquece o material uma temperatura intermediária, que é para ajudar a formação dessas fases. Então, você aumenta um pouco a temperatura, que é para exatamente dar condições de acelerar o envelhecimento. Então, daí você começa a precipitar umas fases para endurecer o material. Você faz isso quando você quer endurecer o material. Ah, legal. Não, é que no nosso material, como ele é cerâmico e ele vai, tipo, ser usado para odontologia, era bom saber, tipo, mais ou menos quanto tempo que esse material demora para envelhecer, né? A gente viu aqui o contato com a água
tipo, ajuda a envelhecer mais rápido e tal, e perder algumas propriedades mecânicas, mas eu também a gente não achou muito sobre o tempo. Então isso seria alguma coisa útil, né, para a gente saber se o nosso material ajuda nessa questão. Você teria que ter os dados todos de difusão e tudo mais. No aço, normalmente é isso, o pessoal garante por prazo. E típico é isso, há 6 meses. Tem material que é 6 meses. Tem material, mas tem um cálculo nisso, né? Ah, legal. Obrigado, professor. Vamos lá. O que é o barato? Mudando um pouquinho, então, tá? Mudando um pouco de áreas aqui, ó. Aqui a gente estava no alfa, beta e alfa mais beta. Vamos para o líquido agora. Qual o grande barato desses diagramas? Dessas ligas eutéticas? Até, talvez isso aqui, por que elas chamam eutético? E são ligas muito importantes aqui. Eutético vem do grego, então é um nome que veio lá de trás, que significa facilmente fundido. Qual a grande característica dessas ligas? Quando a gente estava aqui no diagrama isomorfo, vamos voltar num desse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Quando a gente estava aqui no diagrama isomorfo, o que a gente tinha? Ó, esse caso aqui é bismuto com antimônio. Bismuto tem um ponto de fusão de 270 graus, o antimônio, um ponto de fusão de 630. Então, se for antimônio puro, vai ficar sólido até 630. Se for bismuto puro, vai ficar sólido até 271. Qualquer liga aqui no meio começa, tipo essa aqui, ela começa a fundir numa temperatura, no caso aqui, ó, mais ou menos 350 graus, uma temperatura intermediária entre 270 e 630. Qualquer liga aqui começa o processo de fusão numa temperatura acima desse metal aqui que tem o menor ponto de fusão e abaixo do outro, mas uma temperatura mais alta do que o bismuto puro. O grande barato aqui da reação eutética, dos diagramas eutéticos, é o seguinte, ó. O cobre puro tem um ponto de fusão de 1095, acho, ó, quase 1100 graus. Então, se eu for lá tiver uma fundição e quiser fundir o cobre puro, eu vou ter que aquecer ele acima de 1100 graus. E aí vou derreter ele, vou fundir ele para fazer meu trabalho. Se eu estiver trabalhando com prata pura, vamos ver aqui, é 900, não sei de cabeça o ponto de junto da prata, mas aqui é 900, aqui é 1000. Então, mais ou menos 960 graus. A prata vai ficar sólida até 600 e... Quanto que eu falei? Não. Aqui é 900. Aqui é mais ou menos 960 graus, tá? A prata vai ficar sólida até 960 graus. Então, para a gente fundir ela, eu tenho que ultrapassar 960 graus. O grande barato dessas ligas é o seguinte, ó. Eu misturo cobre, que funde a quase 1100, com prata, que funde a 960 graus, consigo uma liga... Aqui, ó. Essa liga aqui, o ponto de fusão dela é 779 graus. Então, a mistura de um elemento que funde a 1100 com outro que funde a 960 pode dar uma liga que funde a 779 graus. Por isso que esse diagrama é chamado eutético, que são as ligas facilmente fundidas. Porque quando o pessoal começou a trabalhar com fundição, eles conseguiam mais facilmente fundir esse tipo de liga aqui a 780 graus do que essa aqui a 1100. Então, ainda hoje, essas composições químicas que são próximas a esse ponto aqui, que é o ponto de temperatura mais baixa, são muito importantes industrialmente. São ligas que foram as primeiras que foram utilizadas, porque eram mais fáceis de fundir, e elas tiveram
crescimento de uso. Até hoje são ligas muito usadas, as chamadas ligas eutéticas. A liga eutética, esse é o diagrama eutético, e a gente chama de liga eutética exatamente essa liga aqui, ó, onde a temperatura é a mais baixa possível. Tá? Essa é a liga eutética. Ela é tão importante que está até marcado aqui, ó, o CE. CE é de composição do eutético. Ele tem esse ponto exatamente aqui, é o ponto de 71,9% de prata. Essa temperatura que ocorre aqui também é importante. Todo diagrama está escrito aqui, ó, temperatura eutética. 779 graus. Agora vamos pensar outra coisa. Qualquer liga, assim como o diagrama isomorfo, quando a gente tinha mistura, o material não fundia numa temperatura só, né? Começava, ele passava no campo sólido e líquido. Então você tinha que aquecer no campo sólido e líquido, tinha que aquecer até que ele chegava no campo sólido, líquido, né? Estou no sólido, aquecendo, eu passo naquela estágio intermediário, que é sólido e líquido. Aqui também acontece, ó. Do lado de cá eu tenho alfa, que é sólido, mais líquido. Do lado de cá, que tem mais prata, eu tenho beta, mais líquido. Toda liga que passa por aqui, qualquer ponto aqui, ó, ela tem uma faixa de temperatura onde o material vai conseguir, se eu estiver aquecendo, o material vai fundir, ou se eu estiver resfriando, o material vai solidificar. Ocorre isso numa faixa de temperaturas. A liga eutética, ela acontece numa temperatura só. A gente está no líquido, 1000 graus, ou baixando, 900, né, 800 graus, 780. Quando eu vou para 778, o material solidifica numa temperatura única. Então, essa é uma característica das ligas eutéticas. É a única composição química da liga, né, porque aqui eu tenho cobre puro, aqui eu tenho prata pura. A única composição química da liga, da mistura cobre-prata, que tem uma temperatura onde o material, né, tem um ponto de fusão especificado, uma temperatura única, é exatamente esse ponto aqui, que é a composição eutética. Aí, ô professor, aí nesse caso, se for ver aqueles diagramas de temperatura e tempo, vai ter aquele patamar, né? Na hora de mudar as fases. Você tem um tempo, você tem isso, você está aquecendo, resfriando, chega nessa temperatura, leva um tempo para ter a transformação, depois continua. Isso, porque os compostos, quando eles são uma mistura, né? Você não tem o patamar, é uma rampinha ainda assim. É uma rampa que vai... Isso. Nesse caso, é um patamar, porque a transformação ocorre numa temperatura única. E o grande barato, vocês viram isso aqui com a Érica? Como ocorre essa solidificação? Então, aqui a temperatura alta. Líquido aqui. Material, fase líquida. Cobre, prata, tudo misturado. Todos os átomos lá tranquilo, numa boa. Daí eu vou baixando temperatura, vou baixando temperatura, vou baixando temperatura, vou baixando. De repente, a 779 graus, ele vai passar para o sólido, mas não é só passar para o sólido. Eu tenho a fase líquida que tem que se transformar em dois sólidos diferentes. Aqui embaixo é alfa mais beta. Então, quando eu chego nessa temperatura aqui, eu tenho que ter dois sólidos. Como que ocorre essa solidificação da fase eutética? Como uma liga com os átomos todos misturados, de repente formam dois sólidos diferentes, com composições químicas completamente diferentes. Vocês chegaram a ver isso? Na última aula da Érica?
Então, vocês Eu não viram lembro não, Eu professor. também não lembro não, professor. Eu acho que não. como que acontece. É o seguinte. Então, você tá, ó, vocês vão lá, parte de vocês é cobre, parte de vocês é prata. É? Vai descendo, chega aqui, pá, separa. Prata de um lado, cobre de outro lado. E o material se separa completamente em duas fases. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Imagens. Sai daí, não. Aqui. Opa, isso aqui, ó. Aqui, ó. A gente está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um monte de átomos. Ai. Não. Tá errado isso daí, hein, professor? Hã? Acho que tá errado isso aí, hein? O que tá errado? Tá certo essa foto aí? Uma foto, multidão de pessoas no fundo e mais fotos de não sei o quê. Aqui é um bando de gente. Certo? Uma multidão de gente aqui. Eu tenho nessa multidão, cada pessoa vai ter um papel. Alguns vão ser prata, outros vão ser cobre. A gente está aqui acho que no Líbano. A gente está aqui a temperatura que era? 800 graus? Deixa eu voltar aqui, né? Ó, então, estamos naquela multidão lá, de pessoas, aquele bando de átomos de prata e cobre. Tá? Estamos a 1000 graus, 900, 850, 800 graus. E resfriando e todo mundo de boa lá. Ó. Quando chegou em 780 graus, está assim, ó, um monte de átomo de cobre, um monte de átomo de prata. Tudo misturado. E a temperatura baixando. De boa. Chegou em 780. Não aconteceu nada. Ninguém tomou providência nenhuma. Chega em 779. Vamos baixar um grau. 778. O que acontece? Pessoal, tem que separar. Eu vou passar do líquido para o sólido e tem que separar os átomos de cobre dos átomos de prata. Aí não pode demorar um tempão. Então, ó, imagina, chega nesse pessoal todo aí, né? Vamos pensar aqui, ó. Você chega aqui, esse povo aqui. Vou desenhar aqui. Como que eu vou fazer para desenhar aqui? Espera aí. Captura. Então, estamos aí, ó. Esse pessoal aí. Daí que a gente vai fazer? Estava em 780 graus, todo mundo misturado, de boa aí. Não sei se está assistindo show, se é comício, o que é isso aí. Todo mundo despreocupado. Textura grossa. Isso aí é a Austrália, professor. Já estão podendo se reunir já, todo mundo tomou vacina. Deve ser a Austrália. Hoje em dia da Austrália. Hoje em dia é só a Austrália. Daí a gente chega aqui, ó, no pessoal aqui, e alguém avisa, ó, gente, chegou 778 graus, tem que separar. Vamos fazer o seguinte, vocês têm 2 minutos, vocês têm 2 minutos, 2 minutos, eu quero menina de um lado e menina de outro, eu não quero menina misturado com menino. Tá? Porque fica mais fácil separar, né? Menina de um lado, menino de outro. É para já, gente, é para agora, vai. Como que eu consigo, na hora que eu baixo a temperatura, 1 grau, separar tudo? Então, como funciona esse processo? Já foi mais grosso aqui. Então, o mais grosso possível. Só quando o negócio está resfriando, eles vão tentando ficar mais juntos de quem eles vão se aproximar depois. Então, na hora que você fala isso, chega para o átomo de cobre. Átomo, cobre, eu quero só cobre, só cobre. Prata, só prata, não pode ficar misturado. Então, esse pessoal aqui recebeu essa informação, então aqui começa a juntar os átomos de cobre, por exemplo, os meninos começam a juntar aqui. Tá dando para ver aqui?
Se tem Tá dando pra menina ver, aqui no... professor. Hã? Tá dando pra ver, sim. Se tem menina aqui no meio, o que o cara faz? Não vai, estamos juntando, vai para lá. Joga a menina para cá. Vai empurrando a menina para o lado. Vai fazer aqui. Então, os átomos de... Tentei fazer aqui, eu achava que era mais fácil. Não rolou. Fica vários aglutinados de cada um, professor, seria isso? Então, mas como que forma esse aglutinado? Eu quero mostrar para vocês se eu achar. Cadê o mouse? Que sumiu. Aqui, vamos lá. Como vai formar esse aglutinado? Os átomos estavam todos misturados. Daí a gente dá essa ordem de deles se separarem. Então, está tudo misturado aqui. Daí os átomos de um deles começam a se aglomerar aqui. Ah, tinha uma menina aqui, um átomo azul aqui, do lado. O que esse pessoal fala? Sai da frente, vai para o lado. Opa, mudei a cor. Joga o átomo diferente, joga para o lado. Ah, vai você para o lado aqui, porque essa menina que estava aqui, por exemplo, eu vou tirar ela aqui e empurrar ela para cá. Empurra para cá, vou empurrando. O átomo de cobre vai expulsando o átomo de prata e vai criando uma faixa assim, porque não dá tempo de todos os átomos de cobre ir para um lado e todos os átomos de prata ir para o outro. Tem que ser agora a transformação. Então, na hora lá, os átomos de um empurram o outro para o lado. E os átomos do outro também vão querer fazer a sua fase, só rica aqui, não lembro mais qualquer cobre ou prata, tá? Só rico aqui é prata, e vai ficar empurrando o cobre para o lado. E é todo o processo de transformação de fase, em geral, começa em algum ponto e vai avançando. Então, por exemplo, se eu estou passando do líquido para o sólido, a parede, né, onde tem alguma parede, é onde o resfriamento é mais rápido, começa a solidificar a partir daquela parede e vai andando, vai avançando. E vai acontecendo isso, ó. Os átomos aqui azuis vão empurrando os átomos vermelhos para um lado. Os átomos vermelhos vão empurrando os átomos azuis para o lado. Porque a solidificação tem que ser muito rápida, é num grau, num ponto só, numa temperatura só. Essa frente vai andando para cá, vai avançando e vai avançando desse jeito, ó. O material vai se separando desse jeito. Eu tenho uma fase de um elemento mais rica num elemento químico e outra fase mais rica no outro elemento químico. Então, aqui veio de uma linha por aqui, assim. É sempre na transversal. Então, eu tinha uma linha onde começou a solidificação. Essa linha, a gente começou a ter um grupo de átomos se juntando numa faixa, jogando os outros átomos para a faixa do lado. Então, vai formando essa estrutura que a gente olha a primeira vez, olha, pô, como é que separa completamente o material assim? É desse jeito, um átomo vai jogando, ele tem que se separar. Um átomo vai jogando o outro para o lado, o outro vai jogando um para o lado. Então, começo a ter essa estrutura que é chamada, já não tinha só... Uma estrutura, a gente chama essas camadas de lamelas. Essa é uma estrutura chamada lamelar. Que todas as fases estão separadas em camadas, em lamelas. Uma estrutura lamelar. Fala, Mayara. Professor, isso tem a ver com a estabilidade que você acabou de falar, que vai abaixando a energia e aí acaba sendo mais estável eles estarem juntos? Com, por exemplo, Tem a ver com a estampabilidade? Com a estabilidade. 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 Estar mais estável nessa condição. Exatamente, porque se você passou aqui, se você passou desse campo aqui, opa, a gente estava nesse aqui. Você passou desse ponto aqui para aqui embaixo, cheguei nessa temperatura. Agora é alfa mais beta. Não é mais líquido, o material tem que solidificar. Ele tem que solidificar, então ele vai solidificar. Só que na solidificação, o barato disso aqui é que a solidificação é diferente. Tem que solidificar separando duas fases.
O átomo de cobre tem que ir para um lado, o átomo de prata tem que ir para o outro lado. Eles não têm o tempo todo para separar. Então, vai acontecendo esse tipo de estrutura lamelar. Isso aqui é líquido se transformando, quando passei PDF, em alfa mais beta. Os átomos têm que ir se separando. Quanto mais rápida acontece essa transformação, mais finas são as camadas, porque é menos tempo para separar. Se você vai resfriando bem devagarzinho, deixa muito tempo na temperatura alta, a tendência é que essas lamelas comecem a ficar mais espessas. Então, posso ter lamela mais fina, lamela mais grossa, mais espessa. Quando que eu consigo lamelas maiores? Quando eu dou mais tempo para os átomos se separarem. Então, a separação começa a ser mais efetiva. Se o resfriamento é muito rápido, a separação tem que ser mais rápida e ela não é tão efetiva. Quer dizer, ela é efetiva no sentido que os átomos se separam, mas não em faixas tão grandes. Então, olha que bonita a estrutura. Aqui, ó. Então, muitos materiais fazem isso, ó. Essa estrutura zebrada. Todo no gato. Alguma dúvida, gente? Entenderam aqui? A chamada reação eutética é essa aqui, ó. No líquido se transformando em duas fases distintas. No aquecimento, eu tenho dois sólidos se transformando num líquido só. Então, isso aqui não vem do nada, né? Esse tipo de estrutura assim. Esse é o material líquido se separando em duas fases. Então, qual que é mais espesso aqui? É o alfa ou beta? Depende da composição química, faz a regra da alavanca. Qual tem mais? Tem mais cobre ou tem mais prata? Se tiver mais cobre, a tendência é que ocorra mais fase alfa. Se tiver mais beta, vai ser fase beta. No caso aqui, o ponto eutético está mais próximo do beta. Então, ele tem mais prata. Então, a fase beta vai ficar mais grossa que a fase alfa. Tem que ter mais beta do que alfa, porque eu tenho mais prata do que cobre. Isso você diz no ponto eutético? Eu não entendi, desculpa. Estou falando o seguinte. Tá vendo esse desenho aqui? Por que uma fase... Está vendo que a fase preta é mais grossa que a fase branca? Sim. Por que eu tenho... Se eu olhar aqui a área, por que eu tenho mais preto do que branco? Por que não é igual? Porque a composição é diferente dos dois, né? Exatamente, porque é diferente. Eu tenho, né, essa estrutura tem 72% de prata. Eu vou ter mais beta. Eu tenho muito mais prata do que cobre. Então, eu vou acabar tendo mais beta do que alfa. Naturalmente, porque tem mais átomos de prata. Entendi. Então, isso ocorre no eutético. Ainda qualquer outra composição aqui. Então, quando eu perguntei se vocês tinham visto isso, só para saber em que nível eu vou aqui, gente. Ajuste fino. Teve gente que falou que tinha visto, teve gente que falou que não tinha visto. Esse tipo de formação da estrutura lamelar, vocês tinham visto? Não. Tá. Só para... Não, porque a aula da Érica, a última aula que a Érica fez, tinha muito conteúdo. Por isso que eu achei que não dava para vocês entenderem todos os diagramas. Porque logo depois vocês vão passar para o diagrama ferro-carbono, que é muito mais complicado. Sem passar no diagrama eutético, entender essas divisões, fica um pouco mais complicado entender outro. Só para falar mais uma coisinha aqui sobre esse tipo de diagrama, a gente viu aqui o eutético, né? E se eu estiver solidificando uma outra composição, no caso aqui, vamos pegar o quê? 30%. 30% de prata. Vou pegar essa liga aqui, ó. 30% de prata.
70 de cobre a 1000 graus, está líquido. 950 graus, a gente chega no campo alfa mais líquido. Então, a gente não tem a fase eutética no começo. Eu começo a solidificar com a fase alfa, porque eu passo no campo alfa mais líquido. Tem, do lado esquerdo aqui do eutético, essa aqui é a composição eutética. Do lado esquerdo, a gente tem a formação de alfa. E aí eu vou formando alfa, vou formando alfa, vou formando alfa, vou formando alfa. Chega na temperatura eutética, eu tenho parte do material já solidificou, já está alfa. Já foi. Parte do material está líquido. O líquido, o que tem que fazer? Formar alfa e beta. Então, eu vou ter duas estruturas diferentes, mais ou menos. Eu vou ter morfologias. Morfologias é a forma do material. Diferente. Um vai ser o alfa, só alfa, puro no sentido de não tem beta. Ele formou alfa sozinho. E, numa certa temperatura, quando chega aqui nesse ponto, forma o beta, alfa e beta. Aí eu tenho a reação eutética. Eu tenho o líquido se separando em alfa mais beta. Vou mostrar aqui, tem uma estrutura dessa aqui. Essa aqui, ó. Eutético que a gente acabou de ver. Essa aqui é aquela que a gente estava vendo, né? Faz a separação. Aqui é aquela mostrando, né? Aquilo que eu estava falando, mostrando que fase beta é rica em estanho, no caso aqui é estanho, eles pegaram aqui o diagrama estanho e chumbo. Vai jogando o chumbo para a direita, o chumbo vai jogando estanho para a direita, forma essa estrutura. O que eu queria falar é essa aqui no meio, ó. Essa no meio, o que acontece? A gente estava lá, líquido, 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 líquido. Quando chega aqui, começa a formar a fase alfa. Vai precipitando fase alfa, o resto é líquido. À medida que a gente vai baixando a temperatura, o alfa vai crescendo. O alfa vai crescendo. Quando chega nesse ponto aqui, eu tenho uma parte do alfa já sólido e o resto líquido. Nesse caso, essa parte já sólida fica aqui, essa parte que já era, já ficou. O líquido se transforma nas lamelas. Então, eu tenho esse tipo de estrutura aqui, ó. Opa, esse aqui se formou antes. Se formou a temperaturas maiores, antes da temperatura eutética. Isso aqui já estava formado. Quando chegou na temperatura eutética, forma as lamelas. Então, a estrutura fica desse jeito. Entenderam? As lamelas são que já estavam sólidas, professor? Desculpa, fala um pouquinho mais alto, tá baixo. Essas lamelas que o senhor está falando são as que, quando chegou nas duas fases sólidas, alfa e beta, as que já estavam sólidas na fase alfa mais líquido? Aqui, então você está no alfa mais líquido. Vamos voltar naquele diagrama que estava lá? A gente tinha visto. A gente estava fazendo qual? Esse aqui, ó. A gente estava no líquido aqui, nessa faixa de temperatura daqui para cá, o que aconteceu? Foi formando o alfa. Eu comecei a formar cristais de alfa. O que é o fundo branco aí? O fundo branco é o líquido. Então, eu formei esses cristais de alfa onde? Dentro desse campo, nessa faixa de temperatura. Quando chega aqui, eu vou mudar, ó, de alfa mais líquido para alfa mais beta. Esse líquido que vai se transformar, esse líquido aqui, vai sofrer essa transformação. O alfa já solidificou, vai ficar lá. O líquido vai sofrer essa transformação. Então, eu vou ter aqui no líquido, a gente tem a formação de lamelas. No líquido que sobrou, eu tenho as lamelas formando. Aquela parte esférica que está na figura
já estava formada antes da temperatura eutética, temperaturas mais altas. Então, a estrutura fica assim, ó. Parte de lamelas. Lamela sempre ocorre aqui, ó, nessa temperatura eutética. O que solidificou a temperaturas maiores é essa fase alfa. Aqui é alfa só. Aqui é só alfa. Aqui eu tenho nas lamelas alfa com beta. Não, entendi. Beleza? Se eu tiver do lado de cá, é parecido. O que que muda? Começa com uma beta. Então, a primeira fase não é alfa, a primeira fase é beta. Eu vou solidificando beta, beta, beta. Quando chega na temperatura eutética, forma o eutético, forma as lamelas. Pode falar, Mayara. Professor, esses cristais que formam da fase alfa ou da fase beta, eles, quando passa essa temperatura que forma as lamelas, eles podem se transformar na outra solução sólida ou eles continuam sendo cristais de alfa e beta e acabou? Eles vão ser cristais de alfa. Se eu tiver Aí, do lado de cá, vai ser cristal de alfa isso aqui. E o resto em lamelas. Se eu tiver do lado de cá, vai ser beta, o resto lamelas. Ele vai ficar aqui, ó. Isso aqui resfriou até a temperatura ambiente e ficou desse jeito aqui. Ficou assim. Você vai pegar a temperatura ambiente, vai estar assim o material. O que dá para saber? se eu for resfriando esses cristais de alfa, por exemplo, eles se mantêm ou eles se transformam em beta em algum momento? Então, ele se mantém. Você vai chegar no equilíbrio de quantidade de alfa e beta, mas ele vai se manter. Ele não vai dissolver. Porque lá embaixo, a fase estável é alfa e beta, ele é estável. Ele formou antes, tudo bem, mas ele é estável. É para ter alfa e beta, então vai ter alfa e beta. Ele vai ficar lá. Não vai dissolver, vai ficar. Beleza. Só para acabar aqui, para a gente depois complicar de vez, para entrar no ferro carbono. Aqui eles fizeram, isso aqui tudo, gente, tem, né, mais detalhado, procurem, leiam no nosso biblioteca virtual, o livro do Callister, inclusive essas fotografias, figuras foram todas retiradas de lá. Não esqueçam de ver o livro do Callister, ele vai explicar direitinho aqui, não com tanta pressa que não estou lá. Se eu tiver nessa região aqui, ó, material, aqui é quase só o elemento, aqui era chumbo estanho, né? O exemplo acabou sendo diferente. Aqui é chumbo e estanho, lá de lá é estanho. Fase alfa é o chumbo. Então, mas eu venho aqui no líquido, se eu chegar nesse campo aqui, vai formar alfa e líquido, do mesmo jeito dos casos. E quando chega para cá, eu vou passar para o campo inteiro alfa. O material vai ser só alfa. Porque eu estou dentro do campo de solubilidade do elemento da direita no elemento da esquerda. Então, eu consigo uma estrutura numa fase só, porque eu estou dentro do campo de solubilidade. Mas se eu estiver fora do campo de solubilidade, aqui, ó, esse caso é interessante, ó. A gente está no líquido, líquido. Chegou nesse campo aqui, fase, ó, daqui até aqui, ó, alfa mais líquido, ó, alfa mais líquido. Então, começou a formar o alfa. Nem o que a gente estava vendo agora, ó, começou a formar o alfa. Só que quando chegou aqui, não foi pro eutético, né? Ele saiu do alfa mais líquido, até aqui é alfa mais líquido, não foi pro alfa mais beta, ele foi pro alfa puro, ó, lado de cá é alfa. Então ele entrou no campo de solubilidade, formou alfa, o material solidificou inteiro em alfa. Fase alfa. Mas aquilo agora vem aquilo que vocês falaram. E se eu resfriar? Opa, resfriei e voltei para o alfa mais beta. Ó,
Quer dizer, voltei não. Passei do campo alfa, que é aqui, passei para o campo alfa mais beta. Agora o beta vai formar. Eu vou ter precipitação do beta. Como acontece essa precipitação? Não forma aquela estrutura de lamelas, tá? Porque já está no estado sólido. A transformação no estado sólido é mais difícil, né? Do que no estado líquido, que eu consigo separar completamente. E temperatura aqui, material aqui até está com temperaturas mais baixas. Então, o que acontece? Vai formando aqui uns precipitados de beta no meio do alfa. Porque esses precipitados vieram dessa estrutura que já era alfa pura. Então, cada uma delas, gente, tem um perfil um pouco diferente. Peguem o cálice, dá uma olhada no cálice, gente. Amanhã, a Érica vai entrar já em outro assunto. Então, talvez seja interessante vocês darem uma olhada. Se tiverem dúvida, a gente pode depois ver semana que vem falar mais um pouco disso, antes a gente mudar completamente de assunto. Lá tem todo esse explicado caso a caso aqui. Importante vocês entenderem aqui como que é a transformação. Tudo bem, gente? Positivo. Positivo operante. Vamos fazer o seguinte. São 8h15. Já falei para vocês que eu tenho que dar um intervalo. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. E a gente volta sem falta. 8h30. Vou começar a falar o outro diagrama, que é o ferro-carbono, o diagrama mais usado, o diagrama dos aços. 8h30 a gente começa. Um intervalinho só para beber uma água, comer uma bolachinha e voltar. Tudo bem? Ok. 8h30, gente.